Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu quero falar com os senhores rapidamente sobre um julgado que eu destaquei como sendo de bastante relevância para os colegas, que é o recurso especial, o RESP 1.813.684 de São Paulo. Esse julgado, ele foi apreciado, foi disponibilizado no informativo de número 660 do STJ. Bom, do que trata esse julgado? Ele é um julgado da Corte Especial do STJ e ele trata a respeito da necessidade de comprovação do feriado local quando da interposição do recurso, disposição relativa ao artigo 1003, parágrafo 6º do CPC. A temática se relaciona com o artigo 1003, seu parágrafo 6º do CPC, e tem aqui também um ponto de contato com 932, parágrafo único, também do CPC. Na verdade, deixou de se aplicar o 932, parágrafo único, para se conferir uma interpretação, que nós veremos, ao artigo 1003, parágrafo 6º. Bom, de início, tentar ver se eu consigo passar aqui para os senhores a ementa desse julgado. Olha lá. Está aparecendo na tela aí para os senhores. Recurso especial, número tal, relator ministro Raul Araújo, relator para acórdão ministro Luiz Felipe Salomão, significa então que o ministro Raul Araújo restou vencido. E aí eu vou direto para a ementa com os senhores. Recurso especial, processual civil, feriado local, necessidade de comprovação no ato da interposição do recurso, modulação dos efeitos da decisão, necessidade, segurança jurídica, proteção da confiança. E aí diz o julgado: o novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer de forma expressa, no parágrafo 6º do artigo 1003, está aí a redação, que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. A interpretação sistemática do CPC de 2015, notadamente do parágrafo 3º do artigo 1009 e do parágrafo 2º do artigo 1036, então 1009 parágrafo, além do que nós já mencionamos aqui, também faz menção ao 1009 parágrafo 3º e ao
1036, parágrafo 2º. 1036, parágrafo 2º, todos do CPC. Terminar de fazer a leitura e depois a gente vai para o código, tá certo? Conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo-se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo único do artigo 932, como eu havia adiantado para vocês, a interpretação que se deu a esses dispositivos, que estão destacados nesse momento para os senhores, é no sentido da não incidência do parágrafo único do artigo 932, como destacado aqui. Esse parágrafo único do artigo 932 é aquele que determina a concessão de 5 dias para corrigir o vício antes da inadmissibilidade. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar para os senhores aqui a previsão normativa. Vamos ao 932, em seu parágrafo único. 932 incumbe ao relator e são as diversas previsões, os poderes do relator estão aí elencados para os senhores. Vejam o parágrafo único do 932. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Na nossa hipótese aqui, qual é o vício? A questão que nós estamos a analisar aqui é o vício de intempestividade. É o vício da intempestividade. Qual é o dispositivo que regulamenta a tempestividade, o prazo? Quando se fala intempestividade, é o desrespeito ao requisito da tempestividade, observância do tempo, disponibilizado em lei, leia-se, observância do prazo. Quem é que trata disto? É o artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Qual é o prazo que a parte dispõe? Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. O que nós estamos vendo aqui é a comprovação do feriado local. Então aqui é uma questão relacionada a feriado local. Então, feriado que incide numa certa localidade. Quais são os tipos de recursos que poderiam sofrer a consequência de ter um feriado na localidade, mas o órgão competente para julgamento não tem conhecimento da ocorrência daquele feriado? São os recursos que são julgados em Brasília, pelo STJ e pelo STF, aqui no processo civil. Então, resumidamente, o RE para o STF, o RESP para o STJ. Os embargos de divergência já estão processados no tribunal, então perde o sentido dessa norma. Então aqui nós estamos tratando de hipótese no qual a parte interpôs um recurso extraordinário ou um recurso especial, porque vejam, a norma do parágrafo 6º, como nós já adiantamos, prevê: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, o 932, no seu parágrafo único, como nós já vimos, concede o prazo de 5 dias para a sanação do vício. O parágrafo 6º do artigo 1003 é claro, é expresso no sentido de que a parte deve comprovar no ato da interposição. Vamos ao 1029, parágrafo 3º, que também foi destacado pelo STJ.
1029, seu parágrafo 3º, ele está previsto no contexto lá do recurso extraordinário e do recurso especial. Então, 1029, o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, artigo 102 e 105, respectivamente, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão. Aí, olha o parágrafo 3º. O STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não repute grave. O que nós estamos extraindo desse 1029, parágrafo 3º, portanto? Do 1029, parágrafo 3º, nós podemos extrair a conclusão de que a aplicação do artigo 932, parágrafo único do CPC, nos recursos RE e RESP, pressupõe a tempestividade. Então, o relator pressupõe a tempestividade. O relator poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Então, a aplicação do 932, a cláusula geral de sanabilidade, a ideia de sanabilidade, nos recursos para Brasília, pressupõe que o recurso seja tempestivo. Vamos ao 1036, parágrafo 2º. Também foi utilizado pelo STJ, conforme adiantamos. 1036. Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Veja que vai ser a mesma lógica lá. Parágrafo 2º. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre o requerimento. Então, o STJ extraiu da leitura combinada desses dispositivos 1036, parágrafo 2º, 1029, parágrafo 3º e especialmente o 1003, parágrafo 6º, que, quando da interposição do recurso extraordinário ou especial, a parte deve comprovar inequivocamente a ocorrência do feriado local. Então, se a parte está... o processo de origem tramita no Rio de Janeiro e ela vai interpor um recurso para Brasília. Imagine que nós temos um feriado estadual do Rio de Janeiro apenas. Se o relator lá de Brasília for considerar o prazo de 15 dias úteis, sem ter conhecimento de que um dia qualquer, no interregno do prazo, era um dia não útil, pois ele vai considerar então que a parte interpôs o recurso no 16º dia útil, se ela está interpondo no último dia. Se essa situação se configurar, é dever da parte, é um ônus da parte que ela informe isso ao juízo. E aí, só deixar claro aqui com os senhores, o seguinte, na sistemática do CPC de 73, como não havia previsão expressa nesse sentido, a lógica era oposta. Ainda na vigência do CPC de 73, prevalecia, quanto a essa ideia, a esse tópico de feriado local, a concessão do prazo de 5 dias para demonstrar feriado local. Eu anotei aqui até um julgado para vocês. Vejam aí, ó, o agravo regimental no ARRESP 137, 141, Sergipe. Nesse julgado, portanto, o STJ sedimentou o entendimento de que no CPC de 73 não é esse o entendimento atual. É só para deixar claro para vocês a importância desse novo julgado, o julgado que nós iniciamos aqui, ó, esse julgado,
ele é ainda mais importante porque ele modifica o entendimento que vigia no período de 73. Por quê? Porque em 73, no CPC de 73, não havia norma expressa, como nós temos agora no artigo 1003, parágrafo 6º, como nós destacamos para vocês. Tá certo? Bom, o julgado traz também algumas considerações sobre modulação de efeitos, segurança jurídica. Eu vou furtar de fazer os comentários, depois os senhores deem uma lida lá. Basicamente é por questão do princípio da confiança, princípio da segurança jurídica, proteção da confiança, e o STJ entendeu por bem aplicar esse novo entendimento somente para os novos casos, após, portanto, o julgamento. Tá? Então, como a publicação do acórdão se deu, salvo engano, em novembro de 2019, esse entendimento vai se aplicar somente para os casos, para os recursos interpostos a partir de novembro de 2019. Tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.